eclipse solar, guerras, eventos incomuns ao redor do mundo. 3 sinais dos últimos tempos que estamos presenciando hoje. Primeiro, vamos falar sobre os rumores de guerra. A Bíblia, um livro histórico singular, abrange desde a criação até o fim dos tempos. Ao contrário de qualquer outra obra histórica, ela oferece uma visão completa da jornada da Terra. Nenhum outro registro pode cobrir tamanha extensão de eventos, já que ninguém esteve presente no princípio do mundo para documentá-los com precisão. Temos a bênção de conhecer como tudo terminará. Deus compartilhou essas revelações não apenas para matar nossa curiosidade, mas para nos preparar para o que virá. Ao sabermos o que esperar, evitamos ser pegos de surpresa e conseguimos interpretar os acontecimentos de maneira correta. Precisamos ser gratos pela generosidade de Jesus em nos revelar o que nos aguarda. Muitos se perguntam: será que estamos nos últimos dias? A Bíblia fala sobre os últimos tempos, e, na verdade, estamos vivendo esses dias há 2000 anos. Esse período começou no Pentecostes, quando uma profecia importante sobre os últimos tempos se cumpriu. Todo seguidor de Jesus deve estar sempre preparado para o momento da sua volta. A Bíblia é um livro profético que contém muitas previsões sobre o futuro. De suas páginas, cerca de 1/4 é dedicado a predições sobre o que ainda está por vir. Ela é como um guia que nos revela os próximos acontecimentos, embora algumas partes tratem mais do futuro que outras. Das 735 vezes que a Bíblia fez profecias, 596 já se cumpriram exatamente como foram preditas, o que significa que 81% dessas previsões já aconteceram, mesmo que tenham sido feitas há muitos séculos. A precisão da Bíblia nas suas profecias é impressionante, e todas as predições que deveriam ocorrer até agora se realizaram. As que ainda não se cumpriram estão, em sua maioria, ligadas ao retorno de Jesus e aos eventos subsequentes. Restam cerca de 20 profecias antes de que possamos ver o cumprimento total com o retorno de Cristo. Estamos observando o desenrolar desses acontecimentos, atentos aos sinais que indicam sua iminência. Jesus nos ensinou a sermos vigilantes e a orarmos. O que ele quis dizer com isso? Não é para ficarmos apenas olhando para o céu, aguardando sua volta. Ele nos orientou a prestar atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, para que possamos reconhecer os sinais que indicam sua proximidade. Esses sinais são como pistas que nos guiam. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os discípulos perguntaram a Jesus: quais serão os sinais da sua vinda? O que devemos fazer se não sabemos o momento exato? Jesus respondeu de maneira clara, e somos gratos por isso. Além disso, no livro de Apocalipse, encontramos ainda mais detalhes sobre esses eventos, mas aqui ele destacou os sinais principais que indicam que sua volta está próxima. Os discípulos o questionaram em particular enquanto ele estava no Monte das Oliveiras. Mateus capítulo 24, versículo 3 a 8 diz: quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e perguntaram: diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, afirmando: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, pois essas coisas precisam acontecer, mas ainda não será o fim. Nações se levantarão contra nações, reinos contra reinos. Haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Contudo, tudo isso será apenas o começo das dores. Nesses versículos, Jesus nos deu 4 grandes sinais de que sua volta está próxima. Ele mencionou que uma dessas evidências já estava em andamento, enquanto as outras 3 ainda não. Por isso, acredito que estamos vivenciando o início do que é conhecido como os tempos do fim. Então, quais são essas 4 pistas principais? A primeira delas está relacionada a grandes eventos globais, como conflitos entre nações. Embora guerras existam há mais de 2 milênios, parece que atualmente esses eventos se intensificam e ocorrem com maior frequência. Este é um dos sinais que podemos observar claramente: guerras, rumores de guerras, terremotos e fomes. Jesus nos advertiu para não sermos enganados, repetindo essa orientação várias vezes. À medida que nos aproximamos do fim, a necessidade de vigilância se torna ainda maior.
Mesmo dentro das igrejas, pessoas podem ser iludidas. Ele nos alertou sobre aqueles que apareceriam fingindo ser salvadores ou heróis em tempos difíceis. Muitos já caíram nas armadilhas de líderes falsos, alguns sendo levados a situações de tragédia. Existem diversos falsos profetas, indivíduos que se apresentam como a solução para todos os nossos problemas. Quanto mais crises surgem, mais esses enganadores aparecem. Apesar de todas essas advertências, Jesus também nos conforta ao dizer que, mesmo diante de tais eventos, isso ainda não representa o fim. Esses momentos de dificuldade são comparáveis às dores iniciais de algo novo que está prestes a nascer. Esses problemas globais são sinais de que uma mudança está por vir. Isso deve mudar a nossa visão. Sabemos o que acontecerá no mundo, então não precisamos ser consumidos pelo medo como muitos outros. Esses desafios que o mundo enfrenta são como as dores antes de um novo começo. Assim, mesmo que sintamos empatia e tristeza por aqueles que sofrem, mantemos a esperança. Não vivemos dominados pelo medo, mas pela expectativa de que algo positivo está a caminho. Jesus nos aconselha a não nos desesperarmos, a não nos preocuparmos em excesso, e até mesmo a manter uma atitude de alegria ao ver que essas coisas são indicativos de que algo novo está prestes a acontecer. Número 2. O espírito do anticristo está presente. Agora, vamos abordar uma das principais manifestações do reino de Satanás, o espírito do anticristo. É essencial entender que esse espírito é diferente da pessoa a quem chamamos de anticristo e também distinto dos muitos anticristos que já surgiram ao longo da história. Os ensinamentos de João nos oferecem uma explicação clara sobre esse espírito e esses indivíduos. Filhinhos, esta é a última hora. E, como ouvistes que o anticristo está vindo, já surgiram muitos anticristos. Por isso, sabemos que a última hora chegou. Eles saíram do nosso meio, mas nunca realmente pertenceram a nós. Se fossem de fato um de nós, teriam permanecido conosco. Mas sua partida mostrou que eles nunca pertenceram de verdade. 1 João capítulo 2, versículos 18 ao 23. Vamos esclarecer o significado do termo anticristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que se refere ao Messias no hebraico, de onde derivamos o termo Messias. Portanto, quando falamos de anticristo, estamos falando de alguém que se opõe ao Messias, Jesus. João mencionou uma figura que tem capturado a imaginação de muitos, inclusive de pessoas que nem conhecem a Bíblia. Porém, a maioria das pessoas desconhece os detalhes sobre quem realmente é esse anticristo. Enquanto Jesus era conhecido por sua bondade e verdade, a personalidade e o caráter do anticristo serão o oposto, desagradáveis e enganosos. Jesus sempre falou a verdade, mas o anticristo será um mestre da mentira. Ele parecerá encantador, triunfante e até sedutor, a ponto de se apresentar como um anjo de luz. Nesse sentido, ele será uma espécie de Messias satânico, representando uma falsificação de Jesus Cristo. João continua ensinando. Assim, reconheçam o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não vem de Deus. Este é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que está vindo, e já está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Ao longo da história, muitos anticristos já apareceram. A Bíblia também se refere a um indivíduo específico, que exercerá autoridade sobre a humanidade por um curto período no fim dos tempos. Esse líder representará a culminação do mal e será o maior de todos os anticristos. À medida que o fim se aproxima, o espírito do anticristo se intensifica, e veremos sua presença mais frequente em nossas lutas espirituais. Esse espírito se manifesta através de cada anticristo, portanto, ele tem vários nomes: o anticristo, o homem da iniquidade e o filho da perdição. Em Apocalipse capítulo 13, encontramos mais um título significativo: a besta. Essa figura faz parte da visão de João, onde vemos a besta como um líder mundial a quem Satanás, o dragão, dá seu poder. Uma imagem da besta será erguida, e todos serão obrigados a adorá-la. Ao longo da história, vimos exemplos de pessoas se ajoelhando diante de governantes políticos e suas imagens. Esse futuro líder mundial será capacitado diretamente por Satanás, que expressará sua vontade através dele. Na visão de João,
A besta aceitará a oferta que Jesus rejeitou. A recuperação milagrosa da besta aumentará sua fama e autoridade, e o mundo inteiro se maravilhará e o seguirá. Em Apocalipse capítulo 13, verso 12 e verso 14, essa recuperação é mencionada novamente em relação à adoração que o mundo prestará à besta. O Anticristo, a figura atraente do fim dos tempos. O Anticristo é descrito como um homem de aparência superior à de seus semelhantes. Ele será visto como extremamente atraente por muitos, devido ao seu charme, eloquência e presença marcante. Sua ascensão começará como um líder regional, mas ele logo se tornará um governante global, um tirano implacável e, por fim, se proclamará como um Deus. Suas blasfêmias, talvez um título mais apropriado para ele fosse blasfemador em vez de apenas anticristo, serão direcionadas contra Deus, seu nome, sua habitação celestial e os santos. Embora imperadores romanos do passado tenham blasfemado contra Deus de maneira similar, eles não cumpriram completamente essas profecias, apesar de terem sido precursores do que está por vir. No livro de Apocalipse capítulo 13, encontramos: foi-lhe dada autoridade sobre todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para que recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem, e esse número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 ao 18. Aqui, vemos que a segunda besta surge da terra, em vez do mar. Embora sua aparência pareça pacífica e inofensiva, seus chifres revelam que ela possui um grande poder. Jesus nos advertiu claramente a respeito dos falsos profetas, que podem se disfarçar de figuras inocentes, mas que causam grande destruição. Como está escrito em Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Conforme Apocalipse capítulo 13 e verso 13, o falso profeta terá a habilidade de realizar milagres, como trazer fogo do céu. Ele erigirá uma imagem do anticristo para ser adorada, dará vida a essa imagem e exigirá que todos a venerem, ordenando a execução daqueles que recusarem. O apóstolo Paulo afirmou que o anticristo virá com grande poder. Este falso profeta também exigirá que todos recebam uma marca visível, similar ao modo como os escravos eram marcados no passado, demonstrando sua total lealdade ao anticristo e rejeição a Deus. Sem essa marca, ninguém poderá participar de transações comerciais, e aceitá-la resultará em condenação eterna, como descrito em Apocalipse capítulo 14 e verso 10. Aceitar essa marca não será apenas aderir a um sistema econômico, mas também a um sistema de adoração que rejeita Jesus Cristo. O número da besta é revelado em Apocalipse capítulo 13, e verso 18 como sendo 666. A marca será colocada na mão direita ou na testa. Satanás não é original. Ele apenas imita a obra de Deus. Portanto, essa marca é uma versão corrompida do que Deus fará com seu próprio povo. Número 3. O eclipse solar de 8 de abril. Agora, falemos sobre o eclipse solar de 2 de outubro e suas possíveis conexões com os eventos dos últimos dias. Na quarta-feira, 2 de outubro, ao pôr do sol em Israel, terá início Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Coincidentemente, nesse mesmo dia, o segundo eclipse solar do ano ocorrerá, sendo o último que veremos em 2024. O evento está marcado para acontecer às 15 horas e 42 minutos no horário universal, ou 18 horas e 42 minutos em Israel, quase no exato momento em que o sol se põe e o dia sagrado começa. No dia seguinte, 3 de outubro, acontecerá a Festa das Trombetas, uma celebração judaica especial. Muitos acreditam que eventos significativos podem ocorrer durante essa festividade, como o início da tribulação, o arrebatamento da igreja, ou até o retorno de Jesus Cristo. Em diversas partes do mundo, especialmente no hemisfério sul, muitas pessoas estarão ansiosas para observar esse eclipse. Enquanto uma parte da América do Sul verá um eclipse parcial, em uma faixa estreita, alguns observadores testemunharão um anel de fogo ao redor da Lua. Isso levanta a pergunta: este eclipse está ligado aos tempos do fim?
Os eventos astronômicos e o juízo de Deus, devemos levá-los a sério? Certos grupos alegam que eventos naturais previsíveis, como eclipses, são sinais do julgamento de Deus sobre o mundo. Mas será que tais fenômenos, como eclipses solares e lunares, estão realmente conectados às profecias dos tempos finais? Vamos analisar as Escrituras para encontrar respostas. Sinais do passado. Deus já usou a escuridão para marcar eventos significativos. Isso ocorreu, por exemplo, na 9ª praga do Egito e durante a crucificação de Cristo. No entanto, alguns líderes cristãos tentam relacionar esses episódios com a ideia de que Deus utiliza eclipses como sinais. Vamos investigar isso mais a fundo. A escuridão na crucificação de Jesus. De acordo com os evangelhos, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra durante a crucificação de Jesus. As Escrituras nos dizem que essa escuridão começou ao meio-dia, a 6ª hora no calendário judaico, e durou até às 15 horas, a 9ª hora, Lucas capítulo 23, versículo 44. Essa duração de 3 horas supera o tempo típico de um eclipse solar, que costuma durar apenas alguns minutos. Além disso, Jesus morreu durante a Páscoa, quando a Terra está entre o Sol e a Lua, tornando impossível que um eclipse solar ocorresse nesse período, já que esse tipo de fenômeno só acontece quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Logo, a escuridão mencionada na crucificação foi claramente um milagre divino, assim como a 9ª praga no Egito, e não um eclipse astronômico. Esses eventos passados mostram que Deus não depende de fenômenos naturais para cumprir suas profecias. Sinais futurísticos e o 6º selo. Ainda assim, a Bíblia prediz sinais nos céus que ocorrerão no futuro. Em Apocalipse capítulo 6, verso 12, o 6º selo provoca o escurecimento do sol como se fosse um saco de crina, e a lua aparece com uma coloração de sangue. Joel capítulo 2, verso 31. Também menciona que o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. Apocalipse capítulo 6, verso 12. É muitas vezes citado por aqueles que acreditam que eclipses recentes são prenúncios do fim dos tempos. No entanto, os verdadeiros sinais celestiais serão inconfundíveis, de escala global, e completamente sobrenaturais. Um eclipse solar faz o Sol escurecer temporariamente devido ao alinhamento da Lua entre a Terra e o Sol, mas não transforma a Lua em sangue. Uma lua de sangue, por outro lado, ocorre durante um eclipse lunar, quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, o que não faz o Sol escurecer. Por isso, é improvável que Apocalipse esteja se referindo a esses fenômenos astronômicos, uma vez que ambos os eventos teriam que ocorrer simultaneamente para que o versículo fosse cumprido literalmente. Além disso, os sinais mencionados em Apocalipse incluem as estrelas caindo do céu para a terra, algo que pode se referir a meteoros, e um deslocamento massivo de montanhas e ilhas, o que provavelmente resultará de enormes terremotos globais. Apocalipse capítulo 6, versos 13 a 14. Esses fenômenos serão diferentes de qualquer evento astronômico regular que conhecemos. Sinais celestiais verdadeiros, intervenção divina e o fim dos tempos. Os sinais celestiais que precedem o dia do Senhor não serão causados por alinhamentos naturais entre a Terra e a Lua, mas sim pela intervenção direta de Deus. Esses sinais globais e sobrenaturais marcarão o início de um período profético conhecido como o Dia do Senhor, que será precedido por uma série de eventos ainda não ocorridos em sua plenitude. Resumo dos eventos proféticos. O primeiro evento é o engano religioso, seguido por guerras e rumores de guerras. O terceiro evento são as fomes mundiais, Mateus capítulo 24, verso 7, que correspondem ao terceiro selo de Apocalipse 6, versos 4 a 6. Em seguida, virão as pestilências globais que coincidem com o quarto selo de Apocalipse 6, versos 7 a 8. Esses primeiros 4 eventos são conhecidos como o princípio das dores, Mateus capítulo 24, verso 8. Embora possamos ver indícios desses sinais hoje, a intensidade deles será amplificada no futuro. Eles também serão seguidos por perseguições contra a verdadeira Igreja de Deus e pela abominação da desolação, conforme descrito em Mateus capítulo 24, verso 21, evento que estará ligado à grande tribulação. Os sinais celestiais ocorrerão logo após a tribulação, sendo associados ao sexto selo de Apocalipse. Esses fenômenos serão sentidos por todo o mundo, ao contrário dos eclipses,
que só são visíveis em regiões limitadas. A Bíblia nos ensina a não nos deixar impressionar com alinhamentos celestiais previsíveis. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos assusteis com os sinais dos céus, embora as nações se assustem com eles. Jeremias capítulo 10, verso 2. Cuidado com os falsos profetas. Devemos estar atentos aos falsos profetas e autoproclamados especialistas em profecias dos tempos finais, que atribuem significado profético a eclipses solares ou luas de sangue. Embora esses eventos astronômicos sejam fascinantes, eles não têm relevância profética. Nossa responsabilidade é focar nos eventos mundiais à luz das Escrituras, afastando-nos de doutrinas enganosas que distorcem a palavra de Deus. Quais sinais indicariam o fim dos tempos? Muitos apontam terremotos, agitações políticas e ataques a Israel como sinais certos de que os tempos finais estão próximos. Embora esses eventos possam sugerir que o fim está se aproximando, não são provas definitivas de que os últimos dias chegaram. O apóstolo Paulo advertiu sobre o aumento do falso ensino nos últimos tempos. O Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Os últimos dias serão perigosos, caracterizados por pessoas se opondo à verdade e pelo surgimento do anticristo, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O papel de Israel nos tempos finais. Um dos sinais mais significativos dos tempos finais é a própria nação de Israel. O reconhecimento de Israel como um Estado soberano em 1948 foi um marco histórico importante, cumprindo a promessa de Deus a Abraão, Gênesis capítulo 17, verso 8. O profeta Ezequiel também previu o renascimento espiritual e físico de Israel, Ezequiel capítulo 37, o que tem grande importância escatológica. Portanto, devemos observar os sinais dos tempos com discernimento, sem interpretar cada evento isolado como uma confirmação do fim iminente. A Bíblia nos equipou com tudo o que precisamos para estarmos preparados para o retorno de Cristo, e é isso que devemos buscar enquanto aguardamos com esperança. Vem, Senhor Jesus. Como devemos viver nossas vidas à luz do retorno de Cristo? Nós, como cristãos, acreditamos firmemente que Jesus Cristo voltará em breve, em um momento desconhecido. Essa expectativa nos traz esperança, como mencionou o apóstolo Paulo, ao aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 13. Contudo, há uma diferença significativa entre saber que Jesus pode voltar a qualquer momento e saber exatamente quando ele voltará. Como Jesus disse: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, verso 36. Sendo assim, a incerteza do momento exato de sua volta não deve nos paralisar, mas nos motivar a continuar servindo a Deus até o fim. A parábola dos talentos. Ocupai-vos até que ele venha. Jesus nos dá uma direção clara sobre como devemos viver até seu retorno na parábola dos talentos. Lucas capítulo 19, versos 12 a 13. Nela, um nobre vai para um país distante para receber um reino, e antes de partir, entrega talentos, moeda de grande valor, a seus servos, dizendo: negociai até que eu volte. Essa instrução é crucial para entender que, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, devemos continuar investindo nossos dons, habilidades e tempo no serviço a Deus. A espera não é passiva, é ativa e cheia de propósito. Trabalhar à luz do retorno de Cristo. A expectativa da volta de Cristo deve ser, na verdade, uma grande motivação para nos dedicarmos à obra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, Paulo, após descrever o mistério do arrebatamento, encoraja os crentes a serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ele nos lembra que nosso trabalho em Cristo não é em vão. Em outra passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6, Paulo enfatiza que, enquanto esperamos, devemos estar alertas e sóbrios, em contraste com os que dormem espiritualmente. Jesus nos ensina a trabalhar enquanto podemos. João capítulo 9, verso 4. Jesus, ao falar de seu ministério, diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. Isso nos ensina que não devemos desperdiçar o tempo que temos, mas, sim, agir agora, com o entendimento de que as oportunidades não duram para sempre. A urgência da obra de Deus nos chama a ser proativos e comprometidos. O exemplo dos apóstolos, um chamado para a ação. Os apóstolos acreditavam que Jesus poderia retornar durante suas vidas. No entanto, em vez de esperar passivamente, eles se dedicaram completamente à missão de espalhar o Evangelho. Se tivessem apenas aguardado o retorno de Cristo sem ação, teriam falhado na missão que ele lhes confiou em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O exemplo dos apóstolos nos ensina que, embora esperemos ansiosamente o retorno de Jesus, devemos viver nossas vidas ao máximo, usando cada dia como uma oportunidade para glorificar a Deus. Viver em expectativa, não em estagnação. A certeza de que Cristo pode voltar a qualquer momento não deve nos levar à inércia, mas à ação contínua. Cada dia é uma chance de crescer espiritualmente, de servir aos outros e de fazer avançar o reino de Deus. O retorno de Cristo é uma esperança que nos impulsiona a viver com propósitos, zelo e gratidão, sabendo que nossos esforços para o reino têm valor eterno. Portanto, à luz do retorno de Cristo, continuemos a trabalhar, a crescer e a amar, conscientes de que, quando ele voltar, desejará encontrar-nos ocupados em sua obra. Se você gostou e foi abençoado por esse vídeo, então considere se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações para ser avisado de novos vídeos. E se tiver alguma sugestão de temas, pode deixar nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.